Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas, obra fundamental, a última, da doutrina espírita, composta pelo Kardec e pelos espíritos. Nós estamos acompanhando algumas curiosidades sobre aquele momento do começo, né, do espiritismo, declarado, narrado pelo próprio Kardec e pelas comunicações mediúnicas que na época foram feitas, né? Curiosidades sobre o Livro dos Espíritos, sobre a missão de Kardec e tantas outras coisas. Hoje nós vamos estudar um texto chamado A Tiara Espiritual. Dá uma olhadinha. É de 6 de maio de 1857, o ano do lançamento do Livro dos Espíritos, e em casa da senhora de Cardone, eu acho que é assim que fala. Então, sem demora, vamos para o estudo. Eu tivera a ocasião de conhecer a senhora de Cardone nas sessões do Sr. Rostand. Alguém me disse, creio que foi o Sr. Carlotti, que ela possuía notável talento para ler nas mãos. Nunca acreditei que as linhas da mão tenham uma significação qualquer, mas sempre acreditei que, para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, podia isso constituir meio de estabelecerem uma relação que lhes permitisse, como aos sonâmbulos, dizer algumas vezes coisas verdadeiras. Os sinais da mão nada mais são, nesse caso, do que um pretexto, um meio de fixar a atenção, de desenvolver a lucidez, como são as cartas, a borra de café, os espelhos ditos mágicos, para os indivíduos que dispõem dessa faculdade. A experiência me confirmou de novo a justeza dessa opinião. Seja como for, aquela senhora, tendo-me convidado a ir visitá-la, acedi ao seu convite e eis aqui um resumo do que ela me disse. Nascesses com grande abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio, formou-se o vosso gosto, governado pela cabeça. Moderais a inspiração pelo raciocínio, subordinas o instinto, a paixão, a intuição ao método, a teoria. Tiveste sempre pendor para as ciências morais, amor da verdade absoluta, amor da arte definida. Tem número, medida e cadência ao vosso estilo, mas, por vezes, trocaríeis um pouco da sua precisão por uma certa poesia. Como filósofo idealista, estiveste sujeito à opinião de outrem, como filósofo crente, experimentais. Agora há necessidade de formar seita, benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar, necessidade de independência. Muito demoradamente vos corrigis da subitânea impulsão do vosso humor. Ereis singularmente apto para a missão que vos está confiada, porquanto vosso feitio é mais para vos tornardes o centro de imensos desenvolvimentos do que capaz de trabalhos insulados. Vossos olhos têm o olhar do pensamento. Olha que legal, não acabou não, só estou mudando de página. Uma leitora de mãos, enfim, uma sensitiva, falar tudo isso para o Kardec, ela certamente estava inspirada pela espiritualidade superior, né? E continua. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. É bem pronunciado, vede olhei nada vi de particular. Que entendeis? Perguntei-lhe, por tiara espiritual. Querereis dizer que serei papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nesta existência. Olha que legal. Claro que o Kardec estava questionando sobre essa tiara espiritual que ela diz que estava vendo nele. Agora que eu entendi o que é o significado dessa tiara espiritual, né? Então vamos ver a resposta que ela deu. Deveis notar que eu disse tiara espiritual, o que significa autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. Reproduzi pura e simplesmente as palavras daquela senhora, por ela mesma transcritas. Não me compete julgar se são exatas sobre todos os pontos.
Algumas, reconheço as verdadeiras, porque estão de acordo com o meu caráter e com as disposições do meu espírito. Há, porém, uma passagem evidentemente errônea, em que ela diz, a propósito do meu estilo, que eu às vezes trocaria algo da minha precisão por um pouco de poesia. Nenhum instinto poético existe em mim. O que procuro, acima de tudo, o que me agrada, o que aprecio nos outros é a clareza, a limpidez, a precisão e, longe de sacrificar esta poesia, o que se me poderia reprochar fora o sacrificar o sentimento poético à sequidão da forma positiva? Preferi sempre o que fala a inteligência ao que apenas fala a imaginação. Quanto à tiara espiritual, o livro dos espíritos acabava de aparecer. A doutrina estava em seus primórdios e não podia ainda prejulgar dos resultados que ulteriormente daria. Nenhuma importância, pois, liguei a essa revelação e me limitei a anotá-la a título informativo. No ano seguinte a senhora de Cardone deixou Paris e não tornei a vê-la, senão 8 anos depois, em 1866, quando as coisas já tinham caminhado bastante. Disse-me ela. Olha que legal, Kardec, com sua humildade de sempre, né, vem falar sobre a questão que até que ele não é poético, né? Muito interessante, muito curioso isso. Mas aí, depois desse tempo, ele diz, 8 anos depois, né, quando as coisas já tinham acontecido, ou seja, essa senhora falou sobre ele, descreveu, né, como é a índole dele, e antes de começar o Espiritismo, digamos assim, né, não havia nem sido publicado o Livro dos Espíritos, e aí depois, 8 anos depois, eles se encontraram de novo. E aí, ela disse, lembra-se da minha predição acerca da tiara espiritual? Aí a tem realizada. Aí o Kardec fala assim, mas como realizada? Que eu saiba, não me acho no trono de Pedro. Ele estava achando que a tiara espiritual é para fazê-lo um papa ou um soberano, né? E que ela falou desde o começo que não era sobre isso. Não, de certo, mas também não foi isso que lhe anunciei. O senhor não é, de fato, o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro. Não são os seus escritos que fazem lei. Não se contam por milhões os seus correligionários. Em matéria de espiritismo, haverá alguém cujo nome tenha mais autoridade do que o seu. Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não lhe são dados espontaneamente. São-no, sobretudo, pelos seus adversários e por ironia, bem o sei, mas nem por isso o fato deixa de indicar de que gênero é a influência que eles lhe reconhecem, porque pressentem qual papel que lhe cabe. Assim, esses títulos lhe ficarão, né? A gente conhece o Kardec por criador do Espiritismo, claro, com a humildade dele, jamais daria para falar que ele é o papa do Espiritismo ou qualquer coisa nessa linha, né? Não cabe. E também não é o codificador, porque não estava em código nada. Ele foi o criador, por meio dele e de milhares de médiuns e de milhares de espíritos, é que a doutrina surgiu, a doutrina dos espíritos. Por isso que o livro é dos espíritos, não é o livro de Kardec, porque ele não inventou nada. Mas ele foi responsável pela autoria, pelo contato, pela infinidade de interações até que as obras nascessem, né? Mas vamos continuar. Em suma, o senhor conquistou, sem a buscar, uma posição moral que ninguém lhe pode tirar, dado que, sejam quais forem os trabalhos que se elaborem depois dos seus, ou concomitantemente com eles, o senhor será sempre o proclamado fundador da doutrina. Logo, em realidade, está com a tiara espiritual, isto é, com a supremacia moral. Reconheça, portanto, que eu disse a verdade. Acredita agora, mais um pouco, nos sinais das mãos menos que nunca, e estou convencido de que, se a senhora viu alguma coisa, não foi na minha mão, mas no seu próprio espírito, e vou prová-lo. Admito que nas mãos, como nos pés, nos braços e nas outras partes do corpo, existem certos sinais fisiognomônicos, mas cada órgão apresenta sinais particulares, conforme o uso a que é sujeito e conforme as suas relações com o pensamento. Os sinais das mãos não podem ser os mesmos que os dos pés, dos braços, da boca, dos olhos, etc. Quanto ao pregado da palma das mãos, a maior ou menor acentuação que apresentam resulta da natureza da pele e da maior ou menor quantidade de tecido celular. Como essas partes em nenhuma correlação fisiológica estão com os órgãos das faculdades intelectuais e morais, não podem ser a expressão dessas faculdades. Mesmo admitindo-se que haja essa correlação, elas poderiam fornecer indicações sobre o estado atual do indivíduo, mas não poderiam constituir sinais de presságios de coisas futuras, nem de acontecimentos passados e independentes da vontade do mesmo indivíduo. Na primeira hipótese, eu, a rigor,
compreenderia que, com o auxílio de tais lineamentos, se pudesse dizer que uma pessoa possui esta ou aquela aptidão, este ou aquele pendor, o mais vulgar bom senso, porém, repeliria a ideia de que se possa ver ali se ela foi casada ou não, quantas vezes e o número de filhos que teve, se é viúva ou não, e outras coisas semelhantes, como pretende a maioria dos quiromantes. Você entendeu? O Kardec, depois desse tempo todo, que recebeu a primeira comunicação antes do Livro dos Espíritos, e essa 8 anos depois, explicando para ela com propriedade que não era na mão que estava escrito as coisas, que já que ele está respondendo, você entendeu, né? Ele está respondendo quando ela falou assim, acredita agora mais um pouco nos sinais das mãos? E aí ele fala, menos do que nunca estou convencido de que se a senhora viu alguma coisa, não foi na minha mão, mas no meu próprio espírito e eu posso prová-lo. E aí ele dá um show com todo o conhecimento que ele adquiriu com a doutrina espírita, explicando para ela que, de fato, na mão não está escrito. Quem visualiza tudo isso é o perispírito dela, é a conexão que ela tem com os outros espíritos. Isso vale para qualquer coisa, tá, gente? Vale para jogo de búzios, vale para borra de café, vale para qualquer coisa. Na verdade, estes médiuns, eles têm essas metodologias, mas a inspiração que é dada neles, eles não estão lendo nada lá, e sim eles estão sendo inspirados por outros espíritos, aí, espíritos de qualquer paleta de superioridade, inferioridade, aí depende da sintonia do médium, e que vai inspirando ele falar aquelas coisas. Então, você vai ler um tarô ou alguma coisa assim, não é que nas cartas estão falando alguma coisa, mas assim a pessoa é médium. Nós tivemos uma grande amiga que era porreta, ela falava tudo assim no pé da letra, sobre tudo, lendo cartas de tarô. A gente sabe que ela era uma baita de uma médium, né? E interpretava, inspirada, tudo aquilo que ela falava, né? Mas vamos continuar. O Kardec ainda falando sobre essa questão do ler a mão. Entre as linhas das mãos, há uma que toda a gente conhece que representa bem um M, né? Todo mundo sabe. Aqui, ó. Olha o M aqui. M, que a gente falava, M de Maria. Cadê? Eu tenho que fazer o contrário? E, meu Deus, que coisa, meu cérebro está dando um bug aqui, ó. Pera lá, que é mais fácil. M, tá. Você tem aí na sua mão. Olha aí, dá para ver, né? Se é bastante acentuada, pressagia, dizem, uma vida infeliz. Porém, a palavra malheur, infelicidade, é francesa e ninguém se lembra de que nas outras línguas a palavra que a essa corresponde não começa pela mesma letra, donde se segue que a linha em questão deveria apresentar formas diferentes de acordo com as linhas dos povos. E aí ele vai falar sobre a tiara espiritual também. Quanto à tiara espiritual, é, evidentemente, uma coisa especial, excepcional e, até certo ponto, individual, e eu estou convencido de que a senhora não encontrou essa expressão no vocabulário de nenhum tratado de quiromancia. Como então lhe veio à mente, pela intuição, pela inspiração, por essa espécie de presciência peculiar à dupla vista de que muitas pessoas são dotadas sem o suspeitarem? Sua atenção estava concentrada nos lineamentos da mão. A senhora fixou o pensamento num sinal em que outra pessoa teria visto coisa muito diversa, ou a que a senhora mesmo atribuiria significação diferente, se se tratasse de outro indivíduo. É fantástico, né? O Kardec ele não perde uma oportunidade para dizer do que se trata uma coisa. Fora de série, fora de série. Nosso Kardec sempre maravilhoso. Legal, né? Então, entendemos o significado da tiara espiritual. No próximo episódio, nós vamos, curiosamente, conhecer a primeira notícia de uma nova encarnação, pelo jeito, do próprio Kardec. Quer descobrir? Eu te espero, como sempre. Obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo programa. Tchau!